Alguém mais quer falar alguma coisa? Alguém mais? Alguém mais? Não? Vamos embora então, tá? Deixa eu pegar aqui o material. Diga, estou todo ouvidos. Bem, professora, sinceramente, sim, eu tô perdido, viu? Quem é que tá falando? Deixa eu ver. Daniel Lima? É eu, Daniel. Dani, vamos nos encontrar, Dani. Vamos lá, olha só, recapitulando a fita, o que eu quero para você hoje e para os demais que não fizeram. Eu postei lá no grupo, tá lá no grupo. Dá uma olhadinha lá no grupo. Eu postei a atividade da semana passada, juntamente com o conteúdo, tá em PDF. Deixa eu só verificar aqui. Cadê primeiro ano? Tá aqui. Tá aqui, ó. Porque a aula passada é referente à aula 1 e à aula 2, né? Já são 2 semanas de aula. Aí eu passei apenas um exercício. Dani, você vai ver lá. Tem um conteúdo, aí abaixo tem exercício. Aí eu só quero o número 1. Aí esse número 1, eu já postei, inclusive, lá, a aula gravada da aula passada, onde eu estou explicando os exercícios. E hoje, na primeira aula, você estava presente, estava? Na primeira aula, eu terminei a correção desse exercício de número 1. Então, é só número 1 que você vai fazer. Então, tá lá já a atividade em PDF. Se por acaso não abrir, me avise, que aí eu mando uma foto, enfim, dou um jeito aqui. Já mandei o vídeo da aula passada e mais tarde, geralmente à tardezinha, essas 2 aulas que a gente teve hoje vão estar disponibilizadas também lá no grupo. Ok? É só isso que eu quero hoje. A primeira atividade da semana passada. Só. Ok? Dúvidas? Deixa eu ver aqui, então, o nosso material da aula de hoje. Deixa eu abrir ele aqui, tá? Só um momentinho. Já preparei as devolutivas, já tá colocando o nome de todo mundo aqui na minha planilha. Até já pedi o nome completo de algumas pessoas, já coloquei aqui. Tá tudo bonitinho aqui, gente. Vamos lá. Novo documento, deixa eu abrir aqui. Nosso material, aula. Tá? Inclusive, o material e o conteúdo da aula de hoje também já está lá no grupo. Só que os exercícios eu vou dizer quais que vocês vão fazer para me entregar até sexta, tá? Não são todos, não. Então, muita calma nessa hora e prestem atenção. Deixa eu pegar aqui. Tem alguém mandando mensagem para mim o tempo todo aqui, depois eu vejo. Não tem nem como ver. De aluno, de... Vamos embora aqui. É esse aqui. Beleza, beleza. Vou compartilhar a tela, tá? Eu digito, gente, eu tenho o maior trabalho para digitar isso, que não é fácil digitar no Word os números, né? Números não é nem a questão é quando tem símbolo. E matemática tem muita simbologia. Então, olha, eu passo um tempão digitando material para vocês, preparando a aula. Então, por favor, mande muita tarefa, não. Renan, eu não mandei muita tarefa, Renan. Eu mandei apenas a questão número 1. Então, não tem desculpa de dizer que a Tássia está mandando muita tarefa. Essa questão aí já é outra, aí você tem que ver com a professora, tá? Na minha aula, na minha disciplina, eu só passei o número 1 e eu respondi todas elas. Se vocês verificarem lá, tem o número 1, tem o número 2, tem o número 3, o número 4. Eu estou cobrando só o número 1. Então, não há desculpa e não há chororô. Não há mimimi, ok? Simbora. Vamos lá. Cadê compartilhar a tela aqui? Dúvidas? Podem falar, galera. Vamos embora aqui. Essa aqui é o material que já está lá no grupo de vocês, que é a aula 3. Deixa eu aumentar aqui o zoom. É para fazer só o número 1, né, professora? Só o número 1 da semana passada. Eu coloquei já, inclusive, lá no grupo de vocês, eu coloquei. Para quem não fez a atividade, o número 1. Tá tudo lá no grupo, gente. E já postei a aula também, da aula passada. Então, olha só, esse é o nosso conteúdo de hoje. Depois eu vou explicar o que vocês vão fazer como atividade, certo? Então, vamos lá. Primeiro eu tenho que explicar a teoria, não é isso? Simbora, Brasil! Vamos lá, interseção e reunião. Facinho, 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 olha só.
Quando a gente junta tudo num saco só, quando a gente vai juntar tudo, todas as nossas coisas, tá? Seja numa caixinha, seja numa sacola plástica, quando a gente vai reunir tudo num saco só, esse saco só que eu estou falando vai representar, eu vou chamar ele de reunião, tá? Eu estou reunindo coisas. Quando você reúne coisas, nós estamos trabalhando aqui com uma propriedade, com uma operação de conjunto chamada reunião. Quando essas coisas têm características comuns, algo que é comum, eu chamo de interseção. Certo? Estou explicando aqui bem no popular mesmo. Aí vamos para a definição formal aqui, ó. A partir de dois conjuntos, sejam eles quaisquer conjuntos, pode ser conjunto de carro, conjunto de caneta, conjunto de números, conjunto de alfabeto, seja quaisquer, conjunto A e B, podemos construir novos conjuntos, cujos elementos devem obedecer condições pré-estabelecidas, certo? Isso aqui está no material de vocês. E eu aconselho a deixar tudo no caderno, tá? Faz um resumozinho no caderno, deixa esse caderno bonito, organizado. Por exemplo, dados os conjuntos A e B, podemos determinar um conjunto cujos elementos pertencem simultaneamente. Simultaneamente quer dizer ao mesmo tempo, a A e a B. Esse conjunto é chamado de interseção de A e de B. Olha a simbologia aqui, gente, ó. Ó, quando eu falar de interseção, eu vou falar desse símbolozinho aqui, que vocês estão vendo, que parece um U de cabeça para baixo. Esse Uzinho de cabeça para baixo, que vocês estão vendo aqui no material, significa interseção. O que é isso? Mais uma vez, repetindo, são as coisas que são comuns, as características comuns do conjunto A e do conjunto B. É aquilo que tem A e que tem o em B ao mesmo tempo. Leitura. Lemos assim, A interseção B ou simplesmente A inter B. Aí temos aqui abaixo a definição formal, que é só aquela que vem com símbolo. A gente pode escrever assim, ó. A interseção B é igual a um X. Esse X tanto pertence a A quanto pertence a B. E eu ainda posso escrever na forma de um diagrama. Esse diagrama aqui, tá? Ele recebe o nome de diagrama de Venn. São círculos para representar os conjuntos. Então, aqui nós temos no círculo verde o conjunto A, no círculo azul, eu acredito que seja o conjunto B, e aqui nesse meião, onde eles se cruzam, onde eles se encontram, é a região comum, é a parte que fica a interseção. São os elementos que tanto possuem a A, como também B os possui. Observação. Observação, deixa eu ver, fui demais. Observação. O conectivo, tá? Essa palavra ezinha que vocês estão vendo aqui, em negrito, na definição é colocado entre as duas sentenças, né? Que eu falei aqui em cima, ó. X pertence a A e X pertence a B. Então, esse conectivo que eu coloquei aqui, ó, essa simbologia, esse ezinho que tá aqui no meio, indica que as condições que ambas apresentam devem ser obedecidas. Então, a característica que A tem, um B também tem que ter, tá? Isso aqui faz uma diferença importantíssima depois no final que vocês vão perceber. Ele pode ser substituído por esse símbolozinho aqui, ó. Então, se vocês verem esse símbolozinho aqui, que é o famoso circunflexo, chapeuzinho, ele significa justamente esse conectivo E. E esse E significa para a gente que tanto A tem essa característica, quanto B também tem essa característica ao mesmo tempo. É ao mesmo tempo. Exemplo, vamos agora ver como é que isso funciona na prática. Dados os conjuntos A e B, ó, vocês estão vendo aqui, o conjunto A formado pelos elementos -2, -1, 0, 1 e 2. O conjunto B formado pelos elementos 0, 2, 4, 6, 8 e 10. E ainda temos o conjunto C aqui. E o conjunto C formado pelos elementos 1, 3, 5 e 7. Como seria a união, a interseção, desculpa, tá? Depois a gente vai ver a união. A interseção aqui, deixa eu apagar aqui que foi demais. A interseção, o que está comum, o que é comum entre A e B?
Então, como eu colocaria, como eu resolveria essa interseçãozinha aqui, ó, A inter B, ou A interseção B, é representado pela letra U, voltada para baixo, A inter B. O que é que tem A e que tem B ao mesmo tempo? Aí eu vou olhar, aqui já tem a resposta, certo? Mas vamos dar uma olhadinha? Vamos olhar os dois conjuntos aqui, ó. Menos 2 está em A. Menos 2 está em B? Não. Menos 1 está em A. Está em A. Está em B? Não. Zero. Zero está em A e está em B. Deixa eu marcar aqui para vocês. O zero, ele está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Ele está em A e está em B. Certo? Então, isso aqui é o elemento que é comum a A e a B. Então, já coloco aqui. O que mais? 1 está em A, mas 1 não está em B. E o número 2, ó, o número 2, ele está nos dois conjuntos, tanto em A quanto em B ao mesmo tempo. Então, meu conjunto interseção, a minha resolução represento entre chaves, certo? Quando a gente trabalha com conjuntos, a representação é entre chaves. Então, tá aqui, ó. Então, meu conjunto A interseção B é formado pelos elementos que são comuns a A e a B, 0 e 2. O mesmo raciocínio agora para A interseção C. Eu vou olhar os elementos que estão em A e que estão em C. E vou pegar só o que é comum aos dois. Menos 2 não é, menos 1 não é, 0 não é, 2 não é, mais 1 é. Então, o elemento 1, ele está tanto no conjunto A quanto no conjunto C. Então, tá aqui a minha resposta. Então, a interseção C é o elemento 1. E agora, para finalizar esse exemplo, se eu for fazer a interseção de B com C, vamos ver se há elementos que são comuns. Aí você vai olhar os elementos que estão em B e que estão em C. 0. 0 só está em B. 2 só está em B. 4 só está em B. 6 só está em B. 8 só está em B. 10 só está em B. Não tem nenhum elemento que é comum. Não tem nenhum elemento que está em B e em C ao mesmo tempo. Então, a minha resposta aqui é o símbolo de vazio, porque não existe nenhum elemento que seja comum. Note que B e C são conjuntos disjuntos. Essa palavra disjunto significa que eles não possuem nenhum elemento comum entre si. Dúvidas até o momento? Não. Beleza, continuando. Quem tiver dúvida pode me interromper, fiquem à vontade, tá? Aí vocês ligam o microfone, porque como eu estou compartilhando a tela, eu não consigo visualizar o chat agora, tá? Só se eu parar aqui e for lá olhar o chat. Então, quem quiser falar, pode ligar o microfone. Continuando aqui. A partir de dois conjuntos, A e B, também se pode obter um novo conjunto cujos elementos pertencem pelo menos a um dos conjuntos dados, ou seja, pertence somente a A ou pertence somente a B. Ou a ambos. Quando é a ambos ao mesmo tempo, nós temos a interseção B. O conjunto assim obtido é chamado reunião ou união de A e B. Aí aqui já vem outra coisa. Olha só, recapitulando aqui. A partir de dois conjuntos A e B, também se pode obter um novo conjunto de elementos que pertencem pelo menos a um dos conjuntos, ou seja, pertence somente a A ou somente a B, ou aos dois. Quando a gente junta tudo, gente, numa sacola só, a gente está falando de reunião. Então, o símbolo de reunião já é o Uzinho maiúsculo voltado para cima, com a concavidade voltada para cima. Lemos a reunião B ou a união B. Tanto faz a nomenclatura aqui. A gente pode falar de reunião ou união. É você juntar tudo num saco só. Vou pegar tudo que for de elemento do conjunto A e vou jogar numa sacola. Vou pegar tudo que for de elemento do conjunto B e vou jogar na mesma sacola. A reunião de tudo isso se chama a união B ou a reunião B. E aqui nós temos a definição formal utilizando a simbologia. Aqui embaixo nós temos a união B, X, tal que X pertence a A,
ou X pertence a B, observe que agora eu não estou mais utilizando o conectivo e. Na união, eu utilizo o conectivo ou, que significa que esses elementos, eles estão tanto em A, né? Eles podem estar em A ou eles podem estar em B, tá? Vamos, então, seguir aqui. Deixa eu tirar essas minhas canetinhas aqui. Voltar aqui um pouquinho para cima. Vamos lá. Vamos para o exemplo, tá? O exemplo aqui, ó, utilizando o diagrama de Venn, é a união dos ciclos. Então, observe que a região A e a região B está toda pintada, né? Está aqui com cinza, ou seja, a união B é juntar tudo. Eu vou somar o que está em A, eu vou somar os elementos comuns, eu vou somar B, eu vou juntar tudo numa sacola só. Aí aqui nós temos os exemplos numéricos aqui embaixo, ó, exemplos. Dados os conjuntos A, formado por esses elementos, e B, formado por esses elementos aqui, 6, 7 e 8. Como é que eu faria a união B? Eu juntaria tudo numa sacola só. Se tiver elemento repetido, pessoal, não precisa repetir os elementos que são repetidos, basta escrever uma única vez. Então, aqui é só unir, ó. Você vai formar um outro conjunto, agora com o conjunto chamado reunião, ou união, e vai juntar tudo, ó. 1, 2, 3, 4, pertence a A. Depois vai juntar 6, 7, 8. Pronto, você vai juntar tudo numa sacola só, é só isso. Beleza? Seguindo. O conectivo ou, que na definição é colocado entre as sentenças, indica que pelo menos uma delas deve ser obedecida. Ele pode ser substituído por essa simbologia aqui, ó. Na interseção é o circunflexo, né? Agora é um Vzinho aqui, ó, tá? Um V. Então, ou também pode vir com essa simbologia aqui. Aí nós temos outra definição aqui embaixo. Não se preocupe com essas definições, tá? Só tente captar aqui a essência, se entender o raciocínio do que é uma interseção e do que é uma reunião, vocês vão conseguir, então, fazer os exercícios que eu vou passar. Então, aqui abaixo nós temos, esse N representa número de elementos. O número de elementos de A união B é a soma de tudo isso aqui. É a soma dos elementos de A mais os elementos de B, tirando a interseção, né? Porque se eu contar com a interseção aqui, eu vou acabar somando elementos que são comuns. Vou somar elementos repetidos. E eu acabei de dizer que a gente não precisa colocar os elementos que são repetidos, certo? Senão a gente vai acabar contando ele duas vezes. Aí eu até coloquei aqui, ó, N é número, tá? Não se preocupa com essas definições formais, não. Eu tenho que só passar para vocês, se vocês virem isso aí em outro lugar, vocês já se familiarizarem. Em particular, se A e B são disjuntos, ou seja, se não tem nenhum elemento, gente, comum a A, interseção B, dizemos que a união é representada pelo número de elementos de A mais o número de elementos de B. Entendido isso, nós temos aqui algumas propriedades que vocês vão ler depois, tá? Eu não vou demorar muito nisso aqui, não. Isso aqui depois vocês vão dar uma leiturazinha, ok? Isso aqui não é muito importante, estou pegando só o que é importante aqui para a nossa aula. E aí eu vou explicar o exercício. Vou explicar o exercício que vocês vão fazer. Olha só. Nesse exercício aqui, ele tem duas questões. Tem a questão 1, tem a questão B. A questão 2, deixem que eu faço na próxima aula, da próxima semana, eu explico para vocês essa questão 2 e falarei sobre a diferença, tá? Porque do mesmo jeito que em matemática vocês conhecem as 4 operações, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão, em conjunto a gente tem essas operações, que é de reunião, que é quando a gente soma tudo, a gente tem da interseção, que é quando eu só pego os elementos que cada um tem em comum, e nós temos a diferença, que é como se fosse uma conta de subtração, que eu vou deixar talvez aí para a próxima aula, se não der tempo de falar nessa aula, tá certo? Para não ficar muita informação para vocês. Mas no material de vocês já tem tudo. Aí vocês dão uma olhadinha, dão uma lida, né? Já para ir se acostumando, se familiarizando. Então, eu vou explicar o que eu quero que vocês façam para me entregar até sexta-feira, como sem falta. Se possível for, me entregue antes, que é melhor ainda, né? Mas o prazo final, eu dou uma semana para vocês responderem.
Então, aí que 5 dias, né? Contando com hoje. Só que hoje, para os retardatários, eu estou aguardando, então, a atividade da aula passada. Essa atividade aqui, vocês vão me entregar até sexta-feira respondida no caderno. Qual atividade? Prestem atenção para depois não se confundir e dizer que eu pedi uma coisa sem ter pedido. Eu só quero a questão número 1 para vocês fazerem. Só a questão número 1. Então, olha só, não estou enchendo ninguém de exercício, não há desculpa, não há churumelas e não há mimimi. Só estou passando a questão número 1. A questão 2, quem irá fazer sou eu irei fazer com vocês na próxima aula, tá? Irei responder aqui a alternativa A, B, C e D. Deixa comigo essa 2 aqui. Então, de vocês, eu só quero essa número 1 aí. Aí, como é que vai fazer? Como é que vocês vão fazer essa número 1? Eu vou explicar agora. Beber uma aguinha aqui, que eu falo muito, e aí a garganta fica seca. Número 1. Seja dx é um conjunto, tá? O conjunto D. O conjunto dos divisores positivos, ó, divisores positivos, ou seja, não vai entrar nenhum número negativo aqui, né, gente? Do número inteiro x. Determine a interseção dos divisores de 18 com os divisores de 24. Recapitulando, eu quero a interseção dos divisores de 18 juntamente com os divisores de 24, tá? Então, como é isso na prática? Você vai pegar só os elementos que são comuns a 18 e a 24. Professora, como é que eu descubro isso? Beleza, vamos ver aqui. Vou pegar aqui e vou fazer como exemplo, tá, para vocês, começar aqui como se fosse a resposta, certo? Não vou terminar, não vou resolver, quem vai resolver é vocês, em casa, né? Aí, se for hoje, mas até sexta-feira eu quero isso pronto. Então, eu vou só iniciar e vocês vão terminar para mim. Olha só como é que vocês vão fazer. A primeira coisa, a gente tem que descobrir quem é o conjunto dos divisores de 18. Esse é o primeiro passo, né? Ele não disse quem é, então eu tenho que descobrir quem é. Tá horrível esse meu mouse. Tem que comprar uma pilha correndo. Eu espero que seja a pilha. Então, primeiro eu vou descobrir quem é os divisores de 18, depois eu vou descobrir quem são os divisores de 24. O que é divisores, gente? Divisores são os números que dividem 18 e 24, tá? Olha a tabuada aqui sendo necessária. Depois que você obter quais são os elementos de 18, coloca aqui entre chaves. Quem são os elementos de 24, coloca aqui entre chaves. Você vai olhar para o 18, o conjunto dos divisores de 18, vai olhar os elementos do conjunto do 24 e vai olhar. Se existir algum número que seja comum, que esteja em 18 e em 24 ao mesmo tempo, vai ser o seu conjunto interseção. Então, vamos ver aqui quem seria aqui os divisores de 18. Quem é que divide 18? Quem é que divide 18? Eu preciso saber quem é que divide 18 e quem é que divide 24 para eu descobrir quem é que está aqui dentro desse conjunto. Então, esse de 18 eu faço para vocês, o de 24 vocês vão fazer e vão terminar a resposta, tá? Vou só começar aqui. Porque ao mesmo tempo que eu começo, eu estou explicando também. Então, olha só. O 1, ele divide 18. Se alguém não concordar, é só falar. Quem mais divide 18? 18 é par. O 2 divide 18. Por que não? Quanto é 18 dividido por 2? Não dá 9? Então, o 2 consegue dividir aí o 18.
Está na tabuada do 2. 2 vezes 9, 18. 3. 3 consegue dividir 18? Consegue. 18 dividido por 3 dá 6, uma divisão exata. Então, 3 é um divisor de 18. 4. Tem 18 na tabuada do 4? Não. Tem 18 na tabuada do 5? Também não. Tem 18 na tabuada do 6? Opa, tem sim. Se você pegar 18 e dividir por 6, você tem como resposta 3. Porque 3 vezes 6 dá 18. Então, 6 também é divisor. Estão captando aí o raciocínio de como vocês vão fazer? 7 não mora na tabuada do 18. Não tem 18 na tabuada, né? Como resultado. 8. Tem algum número que multiplicado por 8 dê 18? Não tem. 9 tem. 9 vezes 2 dá 18. 18 dividido por 9 dá 2. Então, 9 dá para dividir 18 tranquilamente. Deixa eu passar esse carro de som aqui, tá? 10. Na tabuada do 10 não tem nenhum número que dê 18. A não ser se fosse 180, né? Aí daria 180. Teria como dividir por 10. 11 não, 12 não, beleza. 13 não, 14, 15, 16, 17, o próprio 18. Gente, o próprio número divide ele próprio. Opa! Esse aqui é o conjunto dos divisores de 18. Nós temos 1, 2, 3, 6 e 9 e o próprio número. Ou seja, gente, sempre o número 1 vai dividir qualquer número, não é isso? E o próprio número divide ele mesmo. 18 dividido por 18 dá 1. E aí nós temos o 2, o 3, o 6 e o 9, tá? Então, todos esses elementos aqui são os elementos dos divisores de 18. Aí você vai fazer o mesmo raciocínio, prestem atenção. Para os divisores de 24, descobrir quem é o conjunto dos divisores de 24, escrever aqui como eu fiz, entre chaves, bonitinho. E aí você vai olhar para os dois conjuntos e vai observar se tem alguma coisa que está em 18 e está também em 24, né? Você vai olhar os elementos que são comuns. São os elementos que estão tanto em 18 ao mesmo tempo e estão em 24 ao mesmo tempo. É o que há de comum, tá? E aí, você monta o seu conjunto aí da interseção. Ok? Dúvidas? Professora, eu fiz um tipo de 24, mas não sei se está certo. Vai dizendo aí para mim. No privado? Pode, enviar para mim no privado. Pode enviar para mim no privado, certo? Tudo que vocês quiserem, mandem para mim no privado, até porque lá no grupo não tem como mandar mensagem, né? Só os professores, para evitar conversas aí que não tem nada a ver com o grupo. Aí a gente coloca só o que é de importante lá. Então, quer falar com qualquer professor, manda no privado, certo? Eu posso até demorar um pouquinho, gente, para responder, porque como eu tenho outra escola, eu dou aula depois em outras turmas também pelo Meet. Hoje mesmo é o dia de eu parar só de 9h20 da noite dando aula, tá? Mas mandem mensagem para mim no privado, fiquem à vontade, que assim que possível, eu sempre respondo, eu nunca deixo ninguém no vácuo, eu sempre respondo, pode demorar um pouquinho, mas aí eu sempre estou dando um retorno, beleza? Mais alguém? Professora, Oi, pode falar. quando eu encontrar os divisores de 24, é para fazer o que depois? Você entendeu como foi que eu cheguei nos de 18? Sim. O mesmo raciocínio você vai utilizar para o 24. Eu quero saber vai dividir, né, professora? eu quero saber quais são os números que dividem 24. Aí depois que você achar, você vai achar, né? Aí você vai olhar. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui que não seja esse, né? Isso aí, senão eu vou acabar. Faz um de 19, professora. Senão eu vou pegar, mas 19 não vale. Sabe por quê? Não vai, não?
19 é primo. Quem divide Mas 19 não só é o poderia... número 1. Vou pegar um outro exemplo aqui, tá? Peraí, só um momentinho. Vou escrever aqui. Se eu pedisse para vocês os divisores, um exemplo, isso aqui é exemplo, viu? Por favor, coloque isso aqui como resposta, não. Se eu pedisse para vocês os divisores do número 6 e pegasse o de 12, por exemplo. Um exemplo. Deixa eu escrever aqui, 12. Esse aqui é o de 6. E vou pegar o de 12. O mesmo raciocínio. Então, vamos lá. Vamos gastar esses momentinhos, esses minutos que nos restam para terminar a aula com essa explicaçãozinha aqui, ó. Então, quem é que divide 6? Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Quem divide 6? Vamos lá. Sempre começa com o número 1, né, gente? O número 1 O menino que tá no microfone ligado, por favor, desliga que aqui tá cortando. Sempre começa com o número 1. O 1 consegue dividir todo mundo. Desliga aí o microfone, por gentileza, quem não estiver falando. Então, o número 1 vai dividir o 6. 2 consegue dividir 6. O 2 consegue dividir o 6. O 3 consegue dividir. Gente, para a gente saber se um número divide outro, vocês têm que ter a tabuada. Para quem não tem a tabuada decorada, vai sentir dificuldade de fazer esse exercício. Pega a tabuada e consulta. Certo? Pega a tabuadazinha e consulta. Uma dica que eu vou dar para vocês. Sempre o último divisor é o próprio número. Então, o último divisor aqui vai ser o 6, o último divisor aqui vai ser o 12. Beleza? Uma dica aí para vocês. Então, aqui você só vai precisar analisar até a tabuada do 6. Aqui embaixo vocês só vão precisar analisar até a tabuada do 12. Então, na tabuada você vai ver. Na tabuada do 6, você vai ver aqui quais são os números que você consegue dividir o 6, certo? Por exemplo, na tabuada do 2, eu tenho que 2 vezes 3 dá 6. Então, se você pegar e dividir 6 por 2, dá 3. Se você pegar o 6 e dividir por 3, dá 2. Ou seja, eu consigo dividir 6 por 2. Eita, aqui, às vezes eu me empolgo. Esqueço que eu tô com a caneta aqui. Então, até agora, é o 1 e o 2 e o 3 que eu consigo dividir. O 6. 4 eu não consigo dividir. 6 dividido por 4 não dá uma divisão exata, não consigo dividir, porque não tem 6 como resposta na tabuada do 4, tá? O mesmo raciocínio segue para o de 5. Na tabuada do 5, gente, só tem número terminando em 5 e em 0. Não tem nenhum terminando em 6. Então, 5 só não vai conseguir pegar 6 e dividir por 5. Ó, já analisei a do 1, a do 2, do 3, do 4, do 5. Então, finalizo aqui com o próprio 6 como sendo o último divisor. Não vou nem perder tempo analisando a tabuada do 7. Então, tá aqui os divisores do número 6. O mesmo raciocínio segue para o 12. Sempre começo com 1. 1 sempre vai dividir qualquer número. 12 é par. Eu consigo dividir ele tranquilamente por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. 3 também consigo dividir tranquilamente, porque 3 vezes 4 vai dar 12. Na tabuada do 4, não tenho nenhum número que multiplicado por 4 dê 12, então não consigo dividir 12 por 4. Na tabuada do 5, pelo mesmo motivo. Na tabuada do 6, tenho. Qual é o número que multiplicado por 6 dá 12? O próprio 2. Então, 6 eu consigo dividir por 12 também tranquilamente. 7 não. 8 não. 9 não. 10 não. 11 não. 12. Finalizo aqui os divisores de 12. Feito isso, achei aqui quem é cada um. Aí agora eu vou escrever quem é o meu conjunto interseção. Aí aqui bonitinho aqui embaixo, ó, eu faço conjunto dos divisores de 6. Tanto faz aqui a ordem, tá? Interseção com os divisores de 12. Beleza.
Aí eu vou olhar para cada um e ver quem é que está em um que está no outro ao mesmo tempo. Quais são os comuns? Vou pegar aquilo que é igual. Ó. Um tá aqui e tá aqui, não tá? Então, pronto. É o que é comum. Não vou pegar o que é diferente, vou pegar o que é igual, o que é comum. 2 também tá. 2 tá aqui, ó. Então, você escreve 2. Tá feio o meu 2, é porque eu tô escrevendo, eu tô sem mouse. E até com o mouse fica feio também, porque é diferente, né, gente? Não é uma caneta em si, mas com o mouse fica melhor. Mas dá para entender. 3 também, ó. 3 tá aqui e tá aqui. Então, você escreve o 3 também. E o 6 também, né? Até o 6 é tudo igual, ó. Até o 6 é tudo igual. Pronto. Você fez a interseção dos divisores de 6 com os divisores de 12. Você vai pegar só o que é comum, o que está em 6 e o que está em 12 ao mesmo tempo. O mesmo raciocínio é para aquela questão que eu falei para vocês fazerem. Deu para entender agora como é o babado? Professor, Oi. Entendi. Oi. eu posso mandar no seu privado? Deve, meu amor. Mande tudo para lá. Vou mandar agora, viu? Manda que quando terminar a aula, falta o quê? 9 minutinhos, eu dou uma olhada, tá certo? Tá. Tô mandando a divisor de 24. Certo, mande. E aí, galera, mais alguém? Alguém tem dúvida? Alguém quer falar qualquer coisa? E aí, qual o feedback da aula? Tá dando para compreender? Tá dando para acompanhar? Me digam aí. Que é através do feedback de vocês, através da fala de vocês, que eu sei como é que tá o andamento da aula, se tá bom, se tá ruim. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vou olhar o chat agora, ver se tem algum comentário lá, tá? Então, recapitulando, pelo amor de Deus, até sexta-feira, eu espero receber de vocês essa questão de número 1, apenas a questão número 1. A 2 eu irei fazer para vocês, explicando bem direitinho, detalhadamente, na próxima aula, ok? Então, só se preocupem em fazer a atividade da aula passada para me entregar até hoje, os retardatários. O pessoal que está em dia, já faz aí, se quiser mandar hoje, já manda. Prazo final até sexta-feira, beleza? Até meia-noite. Professora, Oi. Diga. eu já terminei essa tarefa. Então, manda pro meu privado. Professora, Oxi, mande agora. Simples assim. Sempre que fala retardatórias, eu acho que ela vai falar, não, minha gente, Renan, pelo amor de Deus. Renan, menos, bem menos. Retardatários. Professora, isso aí vai ser igual a anterior. É o que, meu amor? Um. É só para fazer o número 1, isso. Só o número 1, por enquanto, tá bom? Eu tô em dia, não tô? Tá, falta só esse de agora, tá certo? Ok. Luciene, deixa eu só confirmar, Luciene, eu tô com a planilha aqui aberta. Luciene, deixa eu olhar aqui tua mensagem, Luciene. Tu mandou mensagem para mim agora, não foi? Deixa eu ver aqui. Agora sim, sim, Luciene, esse. E o outro também, vou colocar teu nome aqui. Depois, já mandou. Minha deficiente mandou o nome completo, que eu ia pedir agora. Beleza. Eu vou colocar na minha planilha já, quando terminar essa aula, tá certo? Então, beleza. Então, retardatários, Renan, não é retardado, não, pelo amor de Deus, Renan. Retardatários é o pessoal que está atrasado, que está com pendência, certo? Jesus, vamos lá. Renan, da semana passada que a senhora está dizendo é aquela de 2 perguntas. Não, Renan, da semana passada você já me enviou, querido. Ela consta de um número apenas, um número que possui até a alternativa de letra D. Você já me entregou e eu respondi hoje. Você já me entregou. Peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu só confirmar aqui. Ah, não, você não me entregou, você me entregou, Renan, a de porcentagem. Aí, deixa eu explicar agora o que é, para o pessoal não criar pânico. A de porcentagem é a atividade de nivelamento, tá? Mas deixa para se preocupar com isso quando for aula de nivelamento. Aí eu explico para quem não fez, eu dou mais um tempo, tá bom? Não vamos misturar, não.
Senão vocês vão ficar tudo doidinho aí, igual barata tonta. Então, Renan tá me devendo a atividade da aula passada, tá, Renan? Você só entregou a de porcentagem. Ok? Então, beleza. Quando chegar a aula de nivelamento, essa semana o nivelamento não é comigo. É uma semana comigo, matemática, outra semana com português Augusto, tá? Então, essa semana o nivelamento é com o professor Augusto. Matemática só na próxima semana, ok? Aí a gente vai falar desse negócio de atividade, de porcentagem, não vamos misturar, não. Senão o Daniel Lima fica doidinho. Daniel, não se preocupa. Eu sei que é muita informação para quem está chegando agora, mas a gente se ajuda, tá bom? Faça só a atividade hoje, da aula passada, e me entregue hoje. Pronto, esse é o dever. Esqueça o resto. Aí, até sexta-feira, você vai me entregar essa que eu estou explicando agora, que é só também o número 1, tá, gente? Então, não tem o porquê deixar de fazer. Vocês têm prazo, vocês têm tempo suficiente, vocês têm aí as aulas gravadas para tirarem as dúvidas. Diga, Luciene. Nada não, Bruno. Ok. E tem a professora de vocês no privado disponível para tirar as dúvidas, caso exista. Se alguém quiser falar alguma coisa, faça logo, meu amigo. Oxi, eu estou dando prazo aqui para não deixar ninguém imprensado. Faça. Se fizer hoje tudo, melhor para mim, que eu já deixo tudo aqui organizado, já coloco o nome de vocês aqui na planilha, é melhor para mim. Mas, para quem está muito atarefado, já tem outras atividades de outros professores, até sexta-feira, meia-noite, por favor, me enviem, tá bom? Chamada aqui bem rapidinho, só para confirmar que eu já tinha feito a chamada aqui na aula passada. Assim que acabar a aula de hoje, eu vou fazer a atividade. Certo. Beleza? De Creuza. Vamos lá. Eu tô com a dor na coluna, viu? De tanto ficar assim, eu tenho que comprar. A idade é tudo, minha filha. Junta tudo nessa hora. Tá com os cabelos, tá ficando branco. É um desmantelo sol. Vamos embora aqui, Vou fazer 39, meu amor, esse ano. 3,9, tia Tássia vai fazer. Quando falou 39, eu pensei que você ia fazer 40. Não, mas tô quase lá. Tô quase lá. A cara eu acho que já aparece, né? Não. Mas a cara já aparece. Mas eu tenho justificativa. Eu tenho uma filha pequena de 1 ano e 7 meses que não me deixa dormir. Eu acabo envelhecendo aí mais rápido, tá? Tô justificada. Então, releva aí, releva. Então, Ana Clara tá presente. Oi, meu amor. A pessoa não aparece ter uma aparência mais assim, velha, quando a pessoa não se estressa, não, também, né? Fala Estresse, que estresse, falta de sono, não dormir, porque, ó, se você não dorme o suficiente para que seu organismo, né, se recupere, aí vai surgir estresse, aí vem as rugas, vem o abatimento, né, na aparência, enfim. Então, tentem dormir direitinho, tentem controlar o horário de sono. Infelizmente, eu não posso fazer isso, porque eu tenho um ser que depende de mim. A minha filha, ela vai dormir de quase 1 da manhã, todo dia, uma da madrugada, isso acaba comigo. Então, o meu sono, eu não consigo tirar mais no momento que eu quero, na hora que eu quero, depende dela. Então, por isso que eu tô, assim, vocês me perdoem, tá? Mas eu tô justificando aí, que não é para justificar, mas eu tô só brincando com vocês. Até assim, quando eu estiver um pouco cansada, um pouco abatida, vocês já sabem, a professora, hoje a filha dela não deixou ela dormir, então vocês já estão sabendo aí o moído que é. Ana Clara está presente, Camila já estava, vou só marcar um X aqui, tá ok. Daniel Fernandes está aqui também, deixa eu ver mais. Eita, eu passo direto aqui, é horrível não estar com esse mouse. Meu dedinho vai direto. Daniel Lima. Oi, ok. Tia Tássia tá fazendo aqui a chamadinha. Daniel Lima. Daniel Lima tá ok também aqui. Só tô passando um vistozinho aqui, tá, gente? Débora tá ok. Cadê Débora? Tá aqui. Eliton e Jéssica. Eliton, Jéssica. Matheus Felipe. Matheus, ok. Matheus, Luciene, cadê você aqui, Luciene? Luciene, tu participou da aula? Ah, tá aqui. Luciene, participou.
Rayane está aqui. Renan também está aqui. Acho que eu chamei, recapitulando. Arthur tá por aí? Arthur e Carlos. Está faltando Arthur e Carlos. Cadê vocês? Não tá por aqui, não. Então, Arthur só participou da primeira aula. Carlos também. Pelo menos eu não estou vendo aqui, gente. Vocês, se alguém tiver aí, responda. Tá não. Tá não, viu? Então, da aula passada para essa, está faltando apenas Arthur, Carlos, Ana. Ana levou falta só na primeira aula, a Ana Clara. Ana Heloísa está justificada, ela está sem Wi-Fi. Quem não puder assistir a aula, justifique no meu privado, porque facilita também, porque eu justifico a falta de vocês, abono a falta, né, e justifico para os demais professores. Eu não sei se alguém já percebeu, a justificativa que vocês mandam no privado, eu coloco lá no grupo, porque serve também para os outros professores ficarem sabendo quem foi que faltou, por que faltou, entendeu? Então, já ajuda. Então, aconteceu qualquer coisa, pessoal, manda mensagem para mim no privado. Dúvidas de Creuza? Alguma coisa? Não? Tá tudo em riba? Tudo certinho? Eu tô sem dúvida, já fiz sua tarefa, então tô livre para ajudar a senhora. Beleza, tá livre, leve e solta. Certo? Aí dá uma olhadinha, Luciene, e quem puder, se tiver um tempinho, dá uma olhadinha no que segue, né? Abaixo do material, que na próxima aula a gente vai trabalhar a continuidade. Aí, se vocês já tiverem olhado alguma coisa, já vem para a aula com alguma noção, para não vir zerado, tá certo? Quem puder. Já uma aula. Eu não sei, amor. Tem uma aula que é de 11h20 até meio-dia 10. Eu só não sei quem é o professor. De inglês. Eu sei que para mim encerra agora, tá certo? Então, cheiro, força aí na peruca. Diga, meu amor, Camila. Diga aí. Creuza. Creuza é um provérbio que eu criei. Creuza. E a Tati inventa as coisas. Tá. Força na peruca. Creuza. Tudo apelido, tudo expressões de tia Tássia. Eu vou patentear essas minhas expressões, tá? Morreu Maria Preá, também, que é aluno meu, gostava de falar. Morreu Maria Preá. Enfim, são ditados aí que ajudam a gente se ligar, acordar, despertar, tirar o sono e se animar um pouquinho, né, gente? Vamos se animar, porque a gente, tá com saúde, é um motivo para lá de suficiente para a gente estar animado. É importante estar com saúde. Saúde hoje em dia é primeiro lugar, né? Não? Tem muita gente aí, infelizmente, perdendo a vida, gente. Quando a gente liga a televisão, é só coisa ruim. Morreu fulano, morreu sei quê. São famílias, as famílias estão... Oi? Por isso que eu assisto Netflix. São famílias, as famílias estão sendo destruídas, isso é muito triste. Então, vamos se cuidar, cuidem de si, que vocês estão cuidando do seu próximo. Um beijo, muita saúde para vocês, para a família de vocês. Até a próxima. Beijinho, força na peruca. Vamos lá, Camila. Tchau, tchau. Bye para todo mundo, tá? Obrigada pela participação. Creuza, tchau, tchau. Fique com Deus. Vou sair, hein? Tchau, tchau.